Sidney sempre fora o observador silencioso da família. Desde pequeno, passava horas lendo livros de detetive, sonhando em desmascarar criminosos e resolver mistérios intrincados. Criado em Osasco, São Paulo, sua vida era simples, cercada pela rotina de uma família numerosa, a família Santos. Respeitada por terem começado de baixo e enriquecido com o próprio esforço. Seu pai João, por exemplo, foi caminhoneiro durante muitos anos viajando pela estrada Brasil afora e progrediu até fundar sua própria transportadora. Seu sonho de se tornar detetive foi deixado de lado cedo, pressionado pelo pai que exigia dele algo mais prático e seguro. Sidney acabou assumindo responsabilidades na transportadora. Mesmo tendo abandonado seus sonhos, o instinto investigativo nunca desapareceu. Ele sempre se via observando as interações familiares, os segredos não ditos e os olhares carregados de intenções ocultas. E foi exatamente esse hábito que o levou a descobrir algo que ninguém mais percebia, a podridão escondida sob a superfície de sua família rica e respeitada. A princípio, as revelações surgiram por acaso. Sidney havia notado, anos antes, que seu cunhado Francisco, casado com sua irmã Cristiane, a Cris, era um homem cheio de segredos. E esses segredos incluíam sua irmã caçula, Silvinha. Com o tempo, os comportamentos suspeitos de Francisco e Silvinha começaram a chamar sua atenção. Francisco era um homem de 29 anos, com uma postura sempre altiva, o tipo que atraía olhares e sabia disso. Ele se casara com Cris quando ela ainda era muito jovem e se tornará uma figura influente na família, aparentando ser um marido dedicado. Mas Sidney percebia as contradições, os olhares furtivos entre Francisco e Silvinha, a jovem de 19 anos que se fazia de inocente na frente de todos, mas cuja vida secreta era um completo contraste. Sidney desconfiava que Francisco não era fiel, mas o que realmente o surpreendeu foi descobrir que Silvinha estava envolvida. E para confirmar suas suspeitas, inspirados nos romances policiais que sempre amou ler, ele começou a investigar de forma cuidadosa e meticulosa, sem levantar suspeitas. Ele começou pela melhor amiga de Silvinha, Carol, uma garota astuta e sempre presente nas redes sociais. Carol conhecia a família de Sidney, mas não era exatamente confiável. Por dinheiro, ela seria capaz de qualquer coisa. Sidney percebeu que Carol poderia ser a chave para obter as provas que precisava. Sidney, com astúcia, começou a se aproximar de Carol discretamente. Ele a sondava com perguntas aparentemente inofensivas sobre Silvinha, deixando escapar sua preocupação como um irmão mais velho zeloso. Em uma dessas conversas, enquanto tomavam café em uma padaria discreta de Osasco, Carol, visivelmente constrangida, deixou escapar que Silvinha tinha segredos pesados. Sidney, atento, não pressionou de imediato. Ele sabia que precisaria de algo mais para que Carol se abrisse completamente. Dias depois, Sidney fez uma proposta, um pagamento em dinheiro em troca de informações concretas. Carol hesitou, mas a oferta era tentadora demais para recusar. Em questão de dias, ela entregou a Sidney o que ele mais temia e precisava: prints de conversas privadas entre ela e Silvinha. As mensagens eram chocantes. Silvinha confidenciava detalhes íntimos sobre suas aventuras com Francisco, narrando com frieza como se sentia poderosa por ter nas mãos o cunhado e outras conquistas. Ela contava como Francisco mentia para Cris, inventando reuniões e compromissos de trabalho enquanto estava com ela. Em algumas mensagens, Silvinha se gabava de ter mais experiência do que aparentava e ria de como todos a viam como uma garota ingênua. Mas o conteúdo das mensagens ia além do escandaloso envolvimento com Francisco. Silvinha também mencionava outras mulheres com quem Francisco mantinha relações. Uma das revelações mais devastadoras foi a descoberta de que uma dessas mulheres era portadora do vírus HIV. Silvinha descrevia como Francisco não se preocupava em usar proteção, assumindo riscos impensáveis não apenas para si mesmo, mas também para Cris, que nada sabia sobre a vida dupla do marido. As provas eram incontestáveis. Sidney amava Cris. Os dois desde a infância sempre se deram bem. E Cris havia abandonado seus sonhos e planos de vida para construir uma família com Francisco, com quem já tinham até um filho. Por conta disso, sentia o peso de cada palavra lida como um golpe em seu coração. Ele imprimiu as conversas, organizando-as em um dossiê minucioso.
Havia mensagens trocadas em aplicativos, fotos comprometedoras e até um vídeo de Francisco e Silvinha em um motel barato, gravado secretamente por Carol quando acompanhou Silvinha em uma de suas escapadas. Era tudo que Sidney precisava para desmascarar o cunhado e expor a verdadeira face de Silvinha. No entanto, ele não fez isso imediatamente. Sabia que, como nas melhores tramas de mistério, precisava esperar o momento certo para desmascará-los. Além disso, enquanto investigava o relacionamento entre Francisco e Silvinha, Sidney começou a notar padrões perturbadores que o levaram a investigar mais profundamente outros membros da família. Enquanto ele e Cris eram constantemente cobrados e disciplinados, Silvinha parecia intocável, quase como se houvesse uma barreira invisível que a protegia de qualquer crítica ou repreensão. Sidney se lembrava das pequenas coisas, o tom de voz mais suave da mãe Marta quando falava com a caçula, os olhares furtivos de preocupação exagerados, os mimos que não eram concedidos a mais ninguém. Ele nunca entendeu completamente o motivo, mas conforme cresceu, começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que ninguém mais percebia. Sidney, em uma de suas investigações particulares sobre o comportamento estranho de Francisco, havia ido a um bar frequentado por Tadeu, que ficava em um bairro afastado de Osasco, onde poucas pessoas da família costumavam ir. Sidney, sempre em busca de pistas sobre o cunhado, ficou atento a todas as conversas ao seu redor. Mas, naquela noite, ao invés de descobrir algo sobre Francisco, acabou ouvindo algo ainda mais estarrecedor. Dois homens estavam conversando em uma mesa próxima, rindo e bebendo, quando mencionaram o nome de Tadeu, o irmão de seu pai João, o tio que mais se dava bem com o pai, a ponto de afirmarem ser como unha e carne. Sidney, curioso, começou a prestar atenção. Eles sabiam sobre como Tadeu tinha sorte em manter um relacionamento secreto com uma mulher casada há anos. Um dos homens, em meio a risadas, disse que a situação era ainda mais inacreditável porque o marido dela era praticamente um fantasma, sempre viajando, sem nunca desconfiar de nada. Sidney, com o coração acelerado, continuou a ouvir, até que um dos homens soltou o nome da mulher, sua mãe Marta. Aquilo foi como um soco no estômago. Sidney ficou imóvel, sentindo o sangue gelar nas veias. Ele jamais imaginaria que a mãe, aquela que sempre pregava a moralidade e mantinha a família unida, pudesse estar envolvida em um caso tão sujo e devastador. Os homens continuaram conversando, e foi aí que Sidney soube que o caso com Tadeu não era algo recente, havia começado anos atrás. Em um momento de fragilidade enquanto seu pai estava fora, trabalhando duro nas estradas. Depois dessa descoberta, Sidney se dedicou a reunir mais informações. Ele começou a observar discretamente a interação entre sua mãe e Tadeu em reuniões familiares, momentos que antes eram inofensivos, mas agora tinham um novo significado. Ele notou como os dois se olharam de forma diferente, uma cumplicidade velada que escapava aos olhos dos outros. Em aniversários e festas, Sidney via Tadeu se aproximar de sua mãe com uma intimidade disfarçada, um toque na mão que durava mais do que o necessário e olhares bastante maliciosos. A desconfiança de Sidney só aumentava. Ele começou a se lembrar de detalhes que não faziam sentido na época, mas que agora se encaixavam perfeitamente na nova realidade que ele descobriu. Lembrou-se de como, durante a infância, a mãe sempre procurava desculpas para encontrar o tio Tadeu, mesmo sem uma razão aparente. Pequenos presentes que ela lhe dava sem qualquer motivo, passeios que faziam sem o restante da família e a forma como eles sempre deixavam claro mais próximo do que o normal para cunhados. Sidney percebeu que esses sinais estavam diante de seus olhos o tempo todo, mas ele nunca havia dado a devida atenção. O golpe final ocorreu quando Sidney, em uma de suas noites de insônia, encontrou antigas cartas guardadas na casa dos pais, escondidas em um fundo falso de uma gaveta no quarto da mãe. As cartas, escritas por Tadeu, eram uma mistura de confissões apaixonadas e lamentações sobre os momentos em que não podiam estar juntos. Elas revelaram o quão profundo era o envolvimento entre os dois, descrevendo encontros furtivos enquanto o pai de Sidney estava na estrada, e como ambos tentavam manter a fachada intacta. O que mais chamou a atenção de Sidney, no entanto, foi o dado de uma das cartas, que coincidiu com o período em que Silvinha havia sido concebida.
Em uma das cartas, Tadeu mencionava o quanto sentia falta da mãe de Sidney, mas que o presente, que ele acreditava que receberia em breve, seria a prova de que o amor deles tinha valido a pena. Foi nesse momento que Sidney compreendeu toda a extensão da traição. Silvinha não era filha de seu pai, mas sim fruto do relacionamento ilícito entre sua mãe e Tadeu. Sidney se sentiu esmagado pela realidade. A mãe, que sempre fora da bússola moral da família, estava no centro de um dos maiores segredos que ele poderia imaginar. Ele não confrontou sua mãe diretamente sobre o que descobriu. Em vez disso, manteve as cartas guardadas, sabendo que a verdade teria que ser revelada de outra forma. Essas revelações estavam consumindo Sidney de dentro para fora. Ele, que sempre sonhou em ser um detetive, agora estava mergulhado nos segredos mais sombrios de sua própria família. A princípio, ele se sentia impotente, sobrecarregado pelas verdades que haviam sido descobertas e pela responsabilidade de carregar esses fardos sozinho. Sidney continuou com suas observações e investigações, e foi nesse processo que ele começou a notar outros comportamentos suspeitos entre seus tios e primos. Sidney tinha um tio chamado Jorge, conhecido na família como um empresário de sucesso que havia construído sua fortuna com muito trabalho e dedicação. Mas, anos antes, Jorge sofreu um grande desfalque em sua empresa, algo que sempre foi atribuído a um funcionário desonesto que, comprovado, havia encontrado uma grande quantia de dinheiro. O incidente abalou a confiança de Jorge, mas a verdade nunca foi encontrada. As coisas pareciam ter voltado ao normal com o tempo, mas Sidney começou a suspeitar que a história não era apenas um mero golpe. Foi por acaso que Sidney finalmente obteve o que precisava. Durante uma festa de aniversário do pai, a esposa de Jorge, sua tia Marisa, confidenciou a uma prima, acreditando estar fora do alcance de ouvidos alheios, que ela havia desviado dinheiro da empresa para sustentar um caso amoroso com um amante, que concede cada vez mais dela. Sidney, que estava próximo, fingiu não ouvir, mas já tinha em mãos a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. O desfalque não fora obra de um funcionário desonesto, mas sim da própria esposa de Jorge, que usava o dinheiro da empresa para sustentar o relacionamento secreto. A conversa devidamente registrada em um gravador que ele comprou e depois passou o áudio para seu celular a ser usada no momento certo. Enquanto lidava com essa descoberta, Sidney também começou a perceber comportamentos estranhos de suas primas, Roberta, Cláudia e Fernanda. As três sempre foram próximas, mas nos últimos anos, tinham se afastado um pouco da família, com desculpas sobre trabalho e vida pessoal. Em uma das reuniões familiares, Sidney notou um comportamento desconcertante entre os primos e alguns homens da família. Era algo sutil, mas impossível de ignorar, olhares evasivos, uma tensão palpável no ar. E um desconforto evidente que se manifestava em sorrisos nervosos e conversas abruptamente interrompidas quando os tios e primos se aproximavam. Roberta, Cláudia e Fernanda evitavam sentar-se perto de certos parentes e sempre se mostravam inquietas, principalmente quando algum comentário sobre seus trabalhos ou a vida pessoal. Em uma tarde qualquer, Sidney resolveu investigar os lugares onde as primas trabalhavam. Ele descobriu que todas as três estavam ligadas a um mesmo endereço, um centro de massagens localizado em um bairro discreto, mas que possuía uma reputação duvidosa. Para investigar o local, Sidney arranjou uma câmera de ação muito pequena e leve, com excelente qualidade de vídeo, capaz de armazenar grande quantidade de imagens e várias opções de montagem que permitem escondê-la facilmente. No entanto, ele não poderia entrar lá fingindo ser um cliente comum, pois as primas poderiam reconhecê-lo. Então ele pagou um amigo para entrar lá e gravar tudo. O amigo aceitou não apenas pelo dinheiro, mas principalmente pela chance de entrar nesse tipo de lugar. Com a mini-câmera presa por dentro de uma camisa com um clipe magnético e devidamente camuflada, o amigo entrou no local. 2 horas depois, ele saiu e entregou o aparelho para Sidney, que começou a ver as imagens. Logo percebeu que o ambiente não era apenas um espaço de relaxamento e bem-estar, como anunciado. O lugar funcionava como uma casa de encontros, e as primas de Sidney, Roberta, Cláudia e Fernanda, estavam trabalhando ali, atendendo uma clientela que incluía, surpreendentemente, parentes da própria família. Sidney ficou chocado não apenas pela profissão das primas, mas pelo fato de que os maiores clientes do local eram homens da própria família.
tios, primos, amigos próximos que frequentavam o estabelecimento sem imaginar que estavam envolvidos com parentes. Tudo gravado na câmera com imagens bastante nítidas. O nível de hipocrisia e decadência era maior do que Sidney conseguia suportar. No entanto, o golpe final veio de maneira devastadora quando Sidney começou a sentir um cansaço incomum e dores persistentes, que ele atribuiu inicialmente ao estresse constante e à carga emocional de seus segredos. No entanto, após alguns exames de rotina, o diagnóstico veio como um choque impossível de ignorar. Ele estava com um câncer avançado, em um estágio terminal. Os médicos foram diretos ao explicar que havia pouco a ser feito além de tratamentos paliativos para aliviar a dor. As semanas e meses que restavam para Sidney eram contados, e cada dia se tornava uma corrida contra o tempo. Sidney encarou a notícia com uma mistura de incredulidade e resignação. Ele sempre se imaginou como o herói de sua própria história, aquele que desvendaria mistérios e restauraria as injustiças ao seu redor. Mas agora estava à mercê de um inimigo invisível que consumia sua vida rapidamente. A doença avançava sem piedade, tirando-lhe as forças e a vitalidade que um dia teve. O sonho de ser um detetive, que sempre o alimentou mesmo em seus últimos dias, agora parecia distante e irônico diante da realidade de sua própria fragilidade. Sidney passou noites em claro, revisitando mentalmente cada descoberta, o caso de Francisco e Silvinha, as traições de sua mãe com o tio Tadeu, os desvios de dinheiro de Marisa, a esposa de Jorge, e a vida secreta de suas primas Roberta, Cláudia e Fernanda. Ele sabia que essas revelações poderiam destruir de vez a estrutura frágil que mantinha a família unida, mas sentiu que precisava fazer isso para libertar, não apenas a ele mesmo, mas a própria família daquele lamaçal de mentiras. A devastação seria gigante, mas todos eles poderiam superar ou não. A decisão de revelar tudo na noite de Ano Novo foi tomada com um misto de coragem e desespero. Ele sabia que o evento seria o único momento em que todos estariam juntos, desprevenidos e prontos para ouvir. O Ano Novo sempre foi um evento grandioso na casa da família Santos. Sua mãe fazia questão de reunir todos, preparando uma ceia farta e exigindo que nenhum membro faltasse. Era a oportunidade perfeita para expor as mentiras e as traições que corroíam sua família há anos. Nas semanas que antecederam o Ano Novo, Sidney planejou cuidadosamente o que diria. Ele sabia que suas palavras seriam como um veneno que se espalharia rapidamente, mas também como uma purgação necessária. Não queria se despedir do mundo carregando nas costas a culpa por ter ficado calado. Enquanto planejava tudo, Sidney acabou descobrindo outra bomba. Nos dias que antecediam a festa, ele notou que Silvinha andava mais reservada, incomumente introspectiva e menos provocativa nas redes sociais. Carol, que vinha sendo uma fonte constante de informações, também parecia mais agitada que o normal. Em uma conversa informal com Sidney, Carol acabou soltando um comentário aparentemente inocente sobre novidades bombásticas na vida de Silvinha. Sidney captou a hesitação em sua voz e insistiu para saber mais. Carol, inicialmente, relutou em falar, pois aquilo ultrapassava todos os limites. Mas a promessa de uma recompensa financeira extra e a perspectiva de continuar se beneficiando da situação a convenceram a abrir o jogo. Ela mostrou para Sidney mensagens recentes de Silvinha, mais perturbadoras do que qualquer outra que ele já havia lido. Silvinha estava grávida. As mensagens trocadas entre Silvinha e Carol revelavam seu pânico inicial e o choque da descoberta. No começo, Silvinha considerou a possibilidade de esconder a gravidez ou interrompê-la, mas sua mente logo mudou de direção. Ela percebeu que aquele bebê poderia ser sua chance de mudar tudo. Silvinha sabia que Francisco era o pai. Havia mensagens detalhadas onde ela lamentava que ele não estava sendo cuidadoso, como de costume. A certeza era devastadora. O bebê era fruto da relação proibida com o cunhado. Silvinha tinha um plano calculado. Ela estava decidida a usar a gravidez como uma forma de forçar Francisco a deixar Cris e assumir um relacionamento com ela. Em suas mensagens para Carol, ela descrevia com frieza como planejava virar o jogo a seu favor. Silvinha estava disposta a se passar por vítima, alegando que Francisco a manipulou e que, no fim, ela não teve escolha.
Ela planejava usar sua imagem de jovem ingênua para se colocar como a pobre menina seduzida, enquanto pintava Francisco como um homem sem escrúpulos que a enganou e, por fim, abandonou Chris. Em uma das mensagens mais reveladoras, Silvinha confessava a Carol que estava apaixonada por Francisco e que faria qualquer coisa para tê-lo só para ela. Se eu tiver que virar o mundo de cabeça para baixo, eu vou fazer. Eu não vou ser só mais uma das amantes. Ele vai ser meu. E com esse bebê, ele não vai ter como fugir, dizia uma das mensagens com um tom ameaçador. Sidney, ao ler aquelas palavras, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele sabia que Silvinha era manipuladora, mas não imaginava que ela fosse capaz de algo tão cruel e estratégico. As mensagens continuavam, com Silvinha discutindo as possíveis reações da família e como Carol poderia ajudar a espalhar uma versão distorcida da história. A ideia era que, quando a verdade viesse à tona, todos pensassem que ela foi a vítima inocente de um homem sem caráter, um predador que se aproveitou de sua vulnerabilidade. Sidney precisava de provas concretas sobre a gravidez. Ele pediu para Carol descobrir se Silvinha havia feito algum exame. Poucos dias depois, Carol voltou com fotos de ultrassonografias e mensagens onde Silvinha relatava a Francisco sobre a gravidez, tentando medir a reação dele. Francisco, desesperado e confuso, não sabia como reagir. Ele dizia que era um erro e que não poderiam continuar, mas Silvinha deixava claro que não tinha intenção de desistir. Ela queria que ele assumisse a responsabilidade, não apenas pelo bebê, mas também por ela. Com essas provas em mãos, Sidney montou a última peça do quebra-cabeça. Ele sabia que, ao revelar a gravidez e o plano maquiavélico de Silvinha, o impacto seria devastador. Ele não apenas desmascararia Francisco, mas também exporia o verdadeiro caráter de Silvinha. E, mais do que nunca, Sidney estava determinado a revelar tudo na noite de Ano Novo, quando todos estariam presentes e ninguém poderia fugir da verdade. Silvinha achava que poderia controlar a narrativa, mas Sidney, com todas as provas em mãos, tinha outros planos. Ele estava decidido a impedir que Silvinha manipulasse Francisco e destruísse ainda mais sua família. No momento certo, ele revelaria quem realmente eram Francisco e Silvinha. No fundo, sabia que revelar tudo não mudaria o fato de que ele estava morrendo, mas sentiu que, ao menos, deixaria um impacto duradouro. Ele não podia mais ser o detetive dos mistérios de ficção que tanto amava, mas seria o detetive da vida real. Aquela seria sua primeira e última investigação, o primeiro e último caso a ser resolvido, e ele estava preparado para sacrificar a imagem idealizada de sua família em nome da verdade. Na noite de Ano Novo, Sidney chegou à casa da mãe sabendo que não teria volta. Ele vestiu sua melhor roupa, não por vaidade, mas como um gesto simbólico de sua própria despedida. Carregava discretamente uma pasta com todas as provas que reuniu durante os últimos meses. Todas separadas em envelopes para cada pessoa, devidamente etiquetadas e anotadas. Segurava-a como se estivesse carregando uma bomba. Os parentes riam e brindavam ao redor dele, alheios ao turbilhão que ele carregava por dentro. Cada olhar, cada sorriso trocado naquela sala parecia um lembrete de quanto todos estavam imersos em uma grande mentira. Uma ilusão cuidadosamente mantida para evitar que as verdades sombrias vissem à tona. Para Sidney, cada rosto sorridente escondia mágoas, traições e segredos que ele não poderia mais ignorar. Aquela falsa felicidade, aquelas conversas triviais e abraços calorosos, eram como uma peça de teatro que ele estava prestes a encerrar, trazendo à luz os segredos que todos preferiam deixar nas sombras. Quando todos finalmente se sentaram à mesa para o jantar, o clima era de pura alegria e expectativa. A comida era farta, o som de risadas e conversas preenchia o ambiente, e o cheiro dos pratos preparados pela mãe de Sidney envolvia a todos em uma atmosfera de conforto e celebração. Começou a contagem regressiva. 10, 9, 8. As vozes de familiares e amigos enchiam a casa e Sidney ficava em silêncio, respirando fundo. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo. Gritos, abraços, brindes. Lá fora, fogos de artifício explodindo em cada canto da cidade. O caos da alegria tomava conta da casa. Enquanto os outros comemoravam, Sidney estava focado. Seu coração batia rápido, não pelo medo de falar, mas pela certeza de que, depois daquela noite, nada mais seria como antes.
Com uma expressão determinada e o olhar fixo nos rostos daqueles que ele amou e ao mesmo tempo se sentiu traído, Sidney respirou fundo, sentindo um misto de nervosismo e sangramento, sabendo que sua decisão marcaria o fim de todas as ilusões. Cada sorriso trocado à mesa, cada abraço caloroso, tudo parecia uma frágil encenação perto de ruir. Nova respiração profunda. E então, levantou-se. Eu preciso falar com vocês, disse ele, com voz firme. Os risos, os falatórios cessaram momentaneamente. João, sentado à mesa com Marta, franziu o senho. Ele não estava habituado a ver o filho levar a palavra daquela forma. O que foi, Sidney? Perguntou. Ele respirou fundo novamente. Era agora ou nunca? Começou. Há muitos anos eu guardo segredos. E acho que chegou a hora de todos saberem a verdade. Ele olhou ao redor. Cris, sua irmã, estava ao lado de Francisco, sorrindo sem imaginar o que estava por vir. Silvinha, sentada do outro lado da sala, mexia distraidamente no celular, alheia ao que estava prestes a acontecer. Sidney tirou um envelope grosso de dentro do bolso e começou a expor as provas que coletara pacientemente. Ele começou com as mensagens trocadas entre Francisco e outras mulheres, revelando a vida dupla do cunhado. O choque foi instantâneo. Cris levou as mãos à boca, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Francisco, pálido e atônito, tentou negar, mas Sidney o interrompeu, exibindo fotos, prints e as mensagens que detalhavam cada traição. Isso não é tudo, continuou Sidney, olhando diretamente para Silvinha, que começava a se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Silvinha, nossa irmãzinha perfeita, não é tão inocente quanto todos pensam. Sidney tirou uma nova série de documentos do envelope, mostrando as conversas entre Silvinha e Carol, detalhando seu envolvimento com Francisco. Silvinha, em pânico, tentou se levantar, mas Sidney foi mais rápido. Ele leu em voz alta as mensagens onde Silvinha confessava estar grávida de Francisco e seu plano para usar a gravidez como forma de prender o cunhado e destruir Cris. A sala mergulhou em um silêncio ensurdecedor. Silvinha começou a chorar desesperadamente, mas suas lágrimas eram de raiva, não de arrependimento. Você está mentindo. Isso é tudo uma farsa, gritou Francisco, tentando se defender. Mas Sidney, impassível, exibiu as ultrassonografias, as mensagens de Francisco reagindo à gravidez, e um vídeo de Francisco e Silvinha saindo de um motel. Não havia como negar a verdade. Francisco abaixou a cabeça, completamente derrotado. Ele sabia que tudo estava perdido. Cris, por sua vez, parecia congelada. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Ela olhou para Francisco, depois para Silvinha, tentando encontrar uma explicação nos rostos das pessoas que mais amava. Mas não havia justificativa. Era uma traição indescritível, e a dor era visível em seus olhos. Então Sidney se voltou para Silvinha, que agora estava completamente transtornada, gritando que tudo era uma mentira, que estava sendo manipulada. Foi nesse momento que Sidney revelou a última carta na manga: eu não fiz isso sozinho. Tive a ajuda de alguém que conhece muito bem todos os seus segredos, Silvinha. Alguém que você confiou cegamente. Silvinha olhou para ele, confusa, e foi então que Sidney começou a tocar um áudio gravado em seu celular, uma conversa entre ele e uma moça sobre o caso dos dois. Silvinha congelou ao reconhecer a voz. Isso mesmo, Silvinha, afirmou Sidney, percebendo a reação da irmã. Carol foi quem me deu todas as provas. Ela guardou cada conversa, cada print. Ela te vendeu por dinheiro. O choque se estampou no rosto de Silvinha. Então, começou a gritar, histérica. Vadia! Como ela pôde? Eu confiei tanto nela. Cris, olhando para as fotos, começou a chorar descontroladamente, enquanto Francisco, pálido como um fantasma, tentava se justificar. Eu posso explicar. Explicar o quê? Berrou Cris. Que você destruiu nossa vida. Que você dormiu com a minha irmã. E com outras mulheres. Seu desgraçado. Eu abri mão da minha vida, dos meus sonhos, por você. Marta, até então calada, atônita com tudo, explodiu, seu cafajeste. Isso nunca aconteceu em nossa família. Você não sente vergonha? Nisso, Sidney olhou para a mãe. Era a vez dela. Mãe, quem é a senhora para falar isso? Por que você não conta ao papai quem é o verdadeiro pai da Silvinha? Os olhos da mãe se arregalaram, e a cor sumiu de seu rosto. Do que você está falando?
balbuciou. Sidney colocou a mão em sua pasta e retirou outro envelope. Então despejou na mesa de jantar repleto de pratos, talheres e comida, que agora haviam se tornado irrelevantes, seu conteúdo, uma série de cartas. Essas cartas que eu tenho aqui foram escritas pelo tio Tadeu. E são endereçadas à minha mãe. Elas falam de encontros escondidos, de mentiras e de traições. Por anos, eles tiveram um caso. Um caso que começou enquanto meu pai estava fora, trabalhando como caminhoneiro para sustentar essa família. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marta imediatamente correu em direção a Sidney, a fúria estampada nos olhos. Antes que ele pudesse se defender, ela deu um tapa violento no rosto dele, um som que ecoou pela sala. "Cale a boca!" gritou Marta, fora de si. "Você não sabe do que está falando." João, que havia ficado paralisado com as revelações, finalmente reagiu. Ele se levantou abruptamente, indo em direção à esposa. Seus olhos estavam cheios de dor e incredulidade. "Marta, me diga que isso é mentira", exigiu João, a voz embargada. "Você realmente se envolveu com ele?" Marta, tomada por desespero, hesitou, os olhos marejados. Ela olhou para João, depois para Tadeu, que agora estava imóvel, incapaz de encarar o olhar furioso do irmão. João, sem conseguir conter a raiva, agarrou Marta pelos ombros, balançando-a. "Fala a verdade, Marta. Todo esse tempo, eu confiei em você. Eu larguei tudo para trás, eu me matei de trabalhar, e é isso que eu recebo?" Tadeu, que permanecia na sombra, finalmente se manifestou, tentando avançar para intervir, mas foi recebido por um soco de João. O impacto fez Tadeu cair para trás, batendo contra a mesa, derrubando garrafas e taças no chão. A cena virou um caos, com os familiares tentando conter João, que avançava novamente, fora de controle. "Seu traidor dos infernos! Você desgraçou a minha vida!" gritava João, lutando contra os braços que o seguravam. "Você destruiu minha família." Tadeu, ainda no chão, tentava se levantar, com o rosto inchado e os olhos cheios de arrependimento, mas não tinha palavras. Ele sabia que nada que dissesse apagaria o estrago. Marta chorava descontroladamente, tentando afastar as pessoas, tentando chegar até Tadeu, mas era impedida. Silvinha, que até há pouco tempo atrás gritava histericamente, agora estava paralisada em choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A revelação de que ela não era filha de João e sim de tio Tadeu foi o golpe final que destruiu seu mundo por completo. Enquanto a sala mergulhava em uma mistura de raiva, dor e confusão, Cris olhou para Sidney. "Por que você está fazendo isso, Sidney?" E em plena noite de Ano Novo. Sidney olhou para a irmã. "Eu já disse. Eu tenho guardado comigo estes segredos há anos. E já não aguentava mais ver tanta hipocrisia, tanta falsidade juntas. Todos comportando como se esta família fosse perfeita, uma família que dava orgulho, quando na verdade estava mergulhada num poço de mentiras e traições. Mas Sidney tinha mais segredos a revelar. Ele olhou ao redor da sala, onde tios e primos observavam a cena, muitos deles em choque, outros sussurrando entre si. Com uma calma perturbadora, Sidney começou a desmascarar um a um. Sidney virou-se para Jorge. "Tio Jorge, sabe aquele desfalque na sua empresa? Não foi um funcionário que roubou seu dinheiro. Foi a tia Marisa. Ela estava desviando dinheiro para dar ao amante. Você acreditava que sua empresa estava em perigo, mas não sabia que o perigo estava dentro de sua própria casa e dormia ao seu lado todas as noites." Sidney, com seu celular, rodou a conversa de Marisa confessando tudo. Jorge ficou paralisado, com o rosto contorcido de choque e raiva. Ele olhou para Marisa, esperando uma negação, uma explicação que desfizesse aquela acusação, mas o silêncio dela foi ensurdecedor. Marisa, de cabeça baixa e com as mãos trêmulas, não conseguia encontrar palavras. Jorge, agora dominado pela fúria, empurrou a cadeira para trás e clamou-se bruscamente, os olhos fixos na esposa, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. "Marisa, isso é verdade? Todo esse tempo, você me traiu desse jeito?" O ambiente ficou ainda mais pesado, e o murmúrio de familiares perplexos aumentou a tensão. A traição que Jorge jamais suspeitou agora foi exposta diante de todos, e ele, completamente desolado, só conseguiu encarar Marisa como se visse uma estranha pela primeira vez.
A vergonha e o constrangimento eram evidentes, mas Sidney seguiu em frente. Ele olhou para uma de suas tias, que sempre fora vista como uma mulher sofrida, conhecida por suas marcas de violência doméstica. Tia Maria, ele disse com calma, você sempre diz que os hematomas são de quedas e acidentes, mas todos sabemos que são do seu marido. No entanto, o que ninguém sabia é que você se submete a isso para não perder o status e o dinheiro que ele traz para casa. Ao ouvir isso, seu marido, o tio Regis, fez menção de avançar o sobrinho querendo linchá-lo, mas seu pai, um pouco mais calmo agora, colocou-se na frente dele. Não, Regis. Que caiam todas as máscaras. Maria, em lágrimas, abaixou a cabeça. Seu marido, após breve hesitação, virou-se e voltou para perto dela, sua expressão dura confirmando a violência. O ambiente estava ficando cada vez mais pesado, com cada revelação sendo um golpe mortal para a imagem que todos tinham de si mesmos. João virou-se para o filho. E você, garoto, continue. Termine o que começou. Obrigado, pai. Sidney lançou seu olhar para as primas, Roberta, Cláudia e Fernanda. E vocês três, que se afastaram da família, sempre com desculpas pelo trabalho. Todos aqui pensam que estão seguindo carreiras respeitáveis, mas eu sei onde vocês trabalham. Vocês são atendidos como massagistas em um centro de encontros, e o mais revoltante é que muitos de seus clientes são homens da própria família. As três primas tentaram negar, mas Sidney mostrou para todo o seu celular que começou a rodar o vídeo que seu amigo gravara na casa de massagem. De quebra, pegou outro envelope e dela retirou imagens de captura de tela do vídeo ampliadas e nítidas. A vergonha foi insuportável. Uma delas, Fernanda, levantou-se abruptamente e saiu da casa aos prantos, enquanto as outras duas, Roberta e Cláudia, tentavam justificar suas escolhas de vida diante de olhares acusadores. Vocês não sabem nada sobre mim. Eu não tinha escolha. Isso é mais culpa de vocês do que minha, gritou Cláudia. Quando Sidney finalmente terminou, a sala estava em completo caos. Gritos, lágrimas, acusações e confrontos surgiam de todos os lados. A família, que até então se orgulhava de sua união, estava completamente destruída. Sidney observava o quadro geral com uma estranha sensação de alívio. Ele olhou para Chris. Você perguntou por que eu fiz isso. É porque eu estou morrendo, Chris. Tenho câncer. Não me restam muitos meses, e eu não podia levar esses segredos para o túmulo. Todos nós merecemos saber a verdade, por mais dolorosa que seja. A confissão final de Sidney fez com que todos na sala ficassem em silêncio absoluto. A raiva e a dor deram lugar ao choque e à tristeza. Eles perceberam que Sidney, ao expor cada segredo, não estava apenas destruindo a família, ele estava se libertando do peso que carregou por tanto tempo. Ele ainda comentou, sabe, quando criança, meu sonho sempre foi ser detetive, como naqueles romances que amava ler. Mas meu pai me obrigou a desistir desse sonho e seguir por outro caminho. Nunca imaginei que acabaria realizando meu sonho desta maneira. Ele se aproximou de Chris e disse, faz exame HIV, Chris, porque uma das amantes do Francisco é portadora. Dizendo isso, deu um beijo no rosto da irmã, que estava chocada com mais aquela revelação e começou a caminhar para a saída. Antes se virou e encarou todos. Aqui eu me despeço de todos. Vou seguir com minha vida. Ou, melhor, o que resta dela. Adeus. E feliz ano novo. Sem dizer mais nada, começou a ir embora. Todos o observaram sair, alguns querendo partir para cima dele, mas ficaram parados. Sentiam o peso da culpa de seus segredos revelados, das máscaras caídas. Aquele seria o último ano novo em que a família Santos se reuniria daquela forma. Após aquela noite, nada mais seria o mesmo. O que antes era uma estrutura aparentemente sólida, desmoronou em uma única noite. E o impacto das revelações de Sidney reverberou pela vida de cada um deles nos meses e anos que se seguiram. Chris, devastada pelas traições de Francisco, inclusive e principalmente com sua própria irmã, Silvinha, não conseguiu lidar com o choque. Nos dias que seguiram aquela noite, ela confrontou Francisco diversas vezes, exigindo explicações. Francisco, incapaz de justificar seus atos, apenas implorava perdão. Chris, que sempre fora uma mulher forte e determinada, desmoronou emocionalmente. Ela pediu o divórcio imediatamente. Fez o teste de HIV que, felizmente, deu negativo. Francisco tentou salvar o casamento, mas Chris estava irredutível.
o relacionamento estava destruído para sempre. Francisco, por sua vez, foi viver uma vida de solidão. Ele não conseguia se manter em um relacionamento estável após a separação, sua reputação estava manchada e o peso da culpa o consumia. Ele se distanciou de Silvinha e da criança que tiveram juntos, incapaz de enfrentar as consequências de seus atos. Apenas pagava a pensão para evitar complicações jurídicas, mas foi só. Silvinha, que até aquela noite havia sido a queridinha e a protegida da família, agora se via completamente isolada. Além dos seus planos de ficar com Francisco terem sido arruinados, a revelação de seu caso destruiu sua relação com Cris. E ela foi afastada por muitos familiares que não aceitavam o que ela havia feito. Foi atrás de Carol e tão logo a viu, deu um tapa na cara dela chamando-a de vagabunda, traidora e outros termos ofensivos. As duas se atracaram em plena rua e só pararam quando a polícia chegou. Depois disso, Silvinha passou os meses seguintes em profunda depressão, lidando com a vergonha pública e a responsabilidade de criar uma criança fruto de um relacionamento incestuoso com o marido de sua irmã. Ela tentou se reconciliar com Cris, mas a dor era grande demais para ser superada. Silvinha criou a filha sozinha, sem o apoio do pai, o cunhado que desejava tanto para si. Várias vezes tentou se reaproximar de Francisco, mas este não queria mais saber dela. Ela se mudou para longe de Osasco, tentando reconstruir sua vida em outra cidade. Seu relacionamento com a família permaneceu tenso, e ela nunca mais participou das reuniões familiares. A revelação do caso entre Marta e Tadeu foi o golpe final para o patriarca da família. Ele, que sempre havia confiado cegamente na esposa, se viu traído de uma forma que nunca imaginou possível. Após a noite fatídica, ele confrontou sua esposa, exigindo explicações. Ela, em lágrimas, confirmou tudo. A traição havia ocorrido há mais de 20 anos. A dor dessa revelação foi insuportável para o pai de Sidney. Ele saiu de casa e nunca mais voltou. Pediu o divórcio, passou o comando de sua transportadora para um amigo de confiança e mudou-se para uma cidade distante, cortando quase todos os laços com a família. Passou seus últimos anos em completo isolamento, incapaz de suportar a vergonha e a humilhação. A mãe de Sidney, por sua vez, viu sua vida desmoronar. A família a desprezava, e ela, até então a respeitada matriarca da família Santos, foi abandonada por quase todos. O peso da traição e da vergonha pública a consumiram. Ela passou os últimos anos de sua vida sozinha, sem o marido e com os filhos distantes. A culpa e o remorso a acompanhavam diariamente, e ela nunca conseguiu se perdoar. A vergonha e a culpa também consumiram Tadeu. Ele se mudou para longe de Osasco logo após as revelações. Abandonou a esposa, com quem mantinha um casamento já fragilizado, e desapareceu da vida da família. Alguns anos depois, foi descoberto vivendo de forma modesta em uma cidade pequena, sem contato com o irmão ou Silvinha. Tadeu nunca buscou uma reconciliação com a família, e a culpa pelo que fez foi algo que carregou até o fim de seus dias. Ele nunca se envolveu diretamente na criação de Silvinha, permanecendo como uma figura distante, tanto na vida dela quanto da criança que ela teve com Francisco. Após a noite de revelações, o casamento de Jorge e Maria também entrou em colapso. Eles se separaram, e Jorge, que antes era um homem de negócios próspero, perdeu a confiança em todos ao seu redor. Ele nunca mais conseguiu recuperar o sucesso empresarial que tinha, sempre atormentado pela traição de sua esposa. Maria, por sua vez, foi rejeitada pela maioria da família, inclusive seus filhos, e acabou se mudando para outra cidade, onde viveu o resto de seus dias longe da vergonha pública. Roberta, Cláudia e Fernanda foram completamente isoladas pela família. O escândalo se espalhou rapidamente pela vizinhança e, temendo represálias sociais, as três decidiram abandonar suas vidas em Osasco. Mudaram-se para cidades distantes e cortaram todo contato com os parentes. Seus nomes se tornaram praticamente tabu nas reuniões familiares que restaram. Mas nem todas as consequências foram para pior. Maria, após todas as revelações, finalmente encontrou a força para romper o ciclo de violência e dependência que a mantivera cativa por tantos anos. Com o apoio dos filhos, primos de Sidney, que sempre a incentivaram a buscar uma vida melhor, ela decidiu deixar o marido abusivo. Os filhos se uniram para ajudá-la, oferecendo suporte emocional e financeiro.
O destino de Maria foi um alento e um sinal de otimismo para a família, mostrando que, apesar dos erros e segredos que todos carregavam, ainda havia espaço para recomeços. Maria começou a frequentar um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência e, com o tempo, redescobriu sua própria força. Com a ajuda dos filhos, conseguia alugar um pequeno apartamento e iniciar um pequeno negócio de doces caseiros, algo que sempre sonhou em fazer. Rodeada pelo carinho dos filhos e agora livre do medo, Maria finalmente encontrou a paz que tanto buscava, reconstruindo sua vida com um novo amor. Sidney, por outro lado, estava em paz com sua consciência. Ele havia cumprido sua missão. Seu sonho de ser detetive, de alguma forma, se realizou e, ao menos, não levaria segredos para o túmulo. Nos meses que seguiram aquela noite, Sidney se isolou. Jamais se arrependeu do que fez. Passou seus últimos dias sozinho, em uma casa simples afastada da civilização, lendo os romances policiais que tanto amava. Sidney faleceu 3 meses depois, em uma manhã silenciosa e sem grandes cerimônias. Poucos familiares compareceram ao seu enterro, e aqueles que foram, o fizeram com ressentimento. As únicas pessoas que, de fato, lamentaram sua partida foram a tia Maria, cuja vida havia alterado de forma positiva, e Chris, que, no fundo, compreendia que Sidney apenas expôs a verdade que todos tentavam esconder. Eventualmente, ela refez sua vida. Voltou a trabalhar e no novo emprego conheceu um rapaz que se tornou seu novo companheiro, com o qual vive até hoje junto com seu filho. Mas Sidney partiu em paz. A família estava destruída, mas, de certa forma, ele acreditava que aquilo os libertaria no futuro. Para o bem e para o mal. Ele havia destruído a hipocrisia e, apesar de toda a dor, sabia que a verdade, uma vez revelada, nunca poderia ser esquecida. A família Santos, outrora vista como uma das mais respeitáveis de Osasco, a família exemplar que um dia todos admiraram, passou a ser um exemplo de como segredos enterrados podem corroer tudo, até não sobrar mais nada. A vida é feita de escolhas e consequências, e os segredos, por mais bem guardados que sejam, sempre encontram uma forma de vir à tona. A verdadeira coragem está em encarar as verdades ocultas e aceitar que, às vezes, a destruição é necessária para que algo novo e honesto possa surgir. A história de Sidney é uma lembrança amarga de que a sinceridade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para uma vida autêntica. A família Santos nunca mais seria a mesma, mas, em meio aos destroços, restava a possibilidade de reconstrução, onde cada um poderia, finalmente, viver sem as sombras do passado.